Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Filemon, no capítulo 1. Na terça-feira nós lemos o livro de Malaquias, nós estudamos o livro todo, com alguns versículos, né? Nós conseguimos, lendo alguns versículos principais, a gente conseguiu estudar o livro todo e compreender qual que é a mensagem central do livro, né? Filemon é mais fácil, porque Filemon só tem 25 versículos, né? Então a gente poderia agora ler todo o livro aqui, mas eu não gosto muito de ler tantos versículos, porque se eu ler o livro todinho de Filemon agora com vocês, a gente pode ocupar o tempo de ler outros versículos, né? Mas vamos ler alguns versículos aqui que eu considero que são principais para a gente. O versículo 1, Paulo, está acompanhando aí, amém? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tu tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho ou o ancião, dependendo da sua versão, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, atualmente porém te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, de que o recebas para sempre não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém? A carta de Filemon, a carta de Paulo para Filemon é uma carta que a gente pode considerar uma raridade, né? Algo que é muito, muito raro. É uma carta inigualável, porque é a única carta para uma pessoa só. Enquanto foram outras cartas para a igreja, para lugares, para cristãos reunidos em tantos outros lugares, a carta a Filemon foi só para Filemon, embora ele tenha mencionado ali no início do livro Áfia e Arquipo, ele dirige a sua carta para Filemon, ok? O que acontece aqui, irmãos, é que um outro personagem que nós encontramos nesse livro se chama, qual é o nome dele? Você lembra o nome dele? Onésimo, né? Você sabe a história? Quantos sabem a história dessa carta de Onésimo e Filemon? Quantos sabem essa história? Né? É uma história muito interessante. Ela realmente foi uma carta endereçada só
Filemon, mas como ela chegou nas nossas mãos é uma coisa muito interessante da gente analisar, porque cartas, principalmente entre cristãos daquela época, certamente elas eram destruídas. Obrigado. Certamente elas eram destruídas, eram queimadas, eram rasgadas, porque eles eram cristãos. Então ninguém podia saber que havia uma comunicação entre os cristãos, porque era uma religião clandestina, não é isso? Naquele tempo o cristianismo estava começando a ser descoberto entre os romanos e entre o governo romano, mas nesse momento específico, o cristianismo para os romanos é como se fosse um tipo de judaísmo diferente. E os romanos começaram, principalmente o governo começou a observar que os cristãos eles eram um tipo de judeus que não eram muito bem-vindos entre os demais. Então, em algum momento e outro, eles eram denunciados para o governo romano. O governante não entendia muito bem por que aquela pessoa, aquele cristão estava sendo denunciado. Então ficava muito confuso na cabeça desse pessoal, dos governantes da época, dos juízes, qual que era o real motivo de alguns judeus não gostarem dos outros. Até que lá para o ano 100, 150, quando a perseguição aos cristãos de fato ela se torna secular, então os romanos compreenderam de fato a diferença entre cristianismo e judaísmo. Paulo, ele foi um grande responsável para isso acontecer, porque Paulo era um judeu que perseguia cristãos por causa do cristianismo, por causa de Jesus, e depois ele se converte. E então ele passa a ser preso por causa de denúncias de judeus. Isso faz com que os governos comecem a compreender aos poucos, a forma, o que estava acontecendo, por que dessas denúncias, E nós estamos aqui com a carta para Filemon, que é a respeito de um escravo, Onésimo, que provavelmente roubou o seu senhor em algum momento da história, que não está bem claro. O texto não deixa claro quando foi, nem qual quantia foi, nem como se deu esse roubo, mas ele roubou o senhor dele, que era Filemon, e ele fugiu. E quando a gente analisa os pontos, quando a gente começa a ligar os pontos, a gente observa que, por exemplo, o roubo não tinha sido pouco, porque a gente está falando de um escravo que fugira para Roma, porque ele se encontra com Paulo na prisão. Então ele fugiu para Roma. Irmão, um escravo, para conseguir chegar em Roma, precisava de dinheiro. Qualquer pessoa precisava de dinheiro. Agora imagina um escravo, esse é que precisava de dinheiro mesmo. Calcula-se que em Roma haviam 60 milhões de escravos. Quantos milhões? É muito, né? Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Agora imagine uma Roma com 60 milhões de habitantes, de escravos. Eu falei habitantes primeiro? Escravos, né? Imagine uma Roma com 60 milhões de escravos, Era tipo 2, 3 escravos para uma família, por exemplo, E a gente precisa pensar sobre a situação do escravo na época de Paulo, Embora hoje a gente veja, a gente olhe para o passado e a gente considere a escravidão um pecado, no meio da sociedade eles não consideravam isso. É tanto que Filemon era um cristão, Paulo não deixa claro isso? Era um cristão que tinha um escravo. É uma coisa para a gente pensar. Por que Filemon não estava arrependido de ter um escravo? Por que Paulo não combate a escravidão nessa carta? Por que Paulo não fala sobre a escravidão nessa carta? São coisas que a gente precisa pensar um pouco, Então, a gente
vai para os primeiros versículos logo do livro, e a gente observa que Paulo, ele escreve ali ele menciona 3 pessoas no começo, que provavelmente era o filho de Filemon e a esposa Áfia. E ele escreve aquilo porque provavelmente os 3 eram cristãos. Os 3 eram cristãos. E não eram quaisquer cristãos. Eram cristãos de uma importância muito grande. A gente leu no texto que Paulo tinha esses irmãos em grande apreço, ao ponto dele devolver Onésimo para ele e dizer que devolvia, que não queria tomar nenhuma decisão, não queria fazer nada, para não criar nenhum tipo de conflito, porque ele sabia que Filemon era o senhor ou o dono daquele escravo, né? Agora, interessante que Paulo, em outras cartas, ele se diz Paulo o apóstolo, né? Paulo o apóstolo de Cristo. Paulo, e ele mostra as credenciais dele, que as credenciais era taca, né? Eram as marcas dos açoites que ele tinha levado, e ele dá a carteirada dele, do Paulo que ele era, de quanto ele era importante, de quanto ele era sábio, a linhagem sacerdotal e científica que ele tinha, educacional, filosófica. E nesse momento aqui Paulo diz que ele é apenas o prisioneiro de Cristo. E mais na frente ele diz assim, você lembra dessa palavra? É muito forte, porque é a única vez que ele usa. Paulo o velho. Paulo o velho. Né? Paulo, ele estava com a intenção, irmãos, de realmente se humilhar, se rebaixar e dizer para Filemon que ele não era maior do que ele, porque o assunto que ele estava tratando era um assunto nesse aspecto. E estava falando de um cara que socialmente ele era inferior a Filemon, porque um escravo era uma ferramenta viva naquela época. Era só isso. O escravo não tinha uma identidade de verdade, o nome dele provavelmente era o nome de batismo do Senhor ou de quem havia vendido. Então o escravo, ele não tinha muita importância no sentido de enquanto pessoa, ele era apenas uma ferramenta. E isso faz com que os cidadãos romanos que tinham escravos, eles tratassem esses escravos de maneira exagerada no aspecto de fazê-los se comportar, de não permitir que eles fizessem nada, como, por exemplo, roubar, como falar em nome deles, como ter alguma coisa de bem, como dinheiro ou objetos, alguma coisa, a não ser as roupas que o Senhor dava para eles, que o dono dava para eles, e o lugar onde eles dormiam, aquilo era toda a propriedade, eram todos os imóveis e todas as propriedades que o escravo tinha. Como que se mantinha 60 milhões de pessoas quietas? 60 milhões de pessoas. Só tinha um jeito, gente, era a opressão. Só se podia manter 60 milhões de escravos sob controle com muita opressão. Então, qualquer tipo de atitude como a de Onésimo, ela era duramente repreendida, independente da pessoa ser crente ou não. O que a gente precisa ter em mente agora, nesse momento, é que Onésimo, quando ele se encontra com Paulo, ele não era um crente. Ele era um escravo não crente, podia ser pagão, por exemplo. E ele se converte com Paulo na cadeia. E nós temos aqui duas opções para a gente pensar de como Onésimo chega a Paulo. A primeira delas é uma cristoincidência, né? Não existe coincidência. Uma cristoincidência pode ter acontecido e Onésimo acaba se encontrando com Paulo. Por quê? Embora Paulo tenha dito que ele era prisioneiro de Cristo e que ele estava em cadeias, isso faz a gente pensar que ele estava dentro da prisão, né?
Mas não, ele estava na casa alugada. Você lembra disso, né? Nós falamos já sobre isso. Paulo, ele tinha uma casa alugada em Roma e ele ficava em prisão domiciliar. Vocês estão lembrados disso, né? Amém? Então ele estava em prisão domiciliar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todo soldado que protegia Paulo torcia para que Paulo pudesse suborná-los. Os soldados mudavam todos os dias, fazendo escala para dormir com Paulo. Os soldados faziam escala para dormir com Paulo lá na casa que ele alugava. Então isso quer dizer para a gente que Paulo tinha grana, não é isso? Porque ele custeava sua própria prisão domiciliar. E imagine um prisioneiro desse importante, um prisioneiro desse que paga as suas contas, com esses soldados pagos pelo Estado, muito mal pagos pelo Estado na época. Eles torciam para Paulo fazer qualquer coisa ali. Olha, quer ganhar aí uma grana para me soltar? Eles soltariam Paulo. E Paulo nunca mais ia aparecer de novo, irmãos, porque a rede de Paulo era muito grande. Tinham cristãos na Europa inteira, no Oriente Médio, em todo lugar tinham cristãos que conheciam Paulo ou que eram discípulos diretamente ou indiretamente de Paulo. E aí, Paulo nunca fez nenhuma proposta dessa, porque ele tinha interesse em ficar preso. Ele tinha interesse em ficar preso. Então, na primeira situação, talvez Onésimo tenha se oferecido para trabalhar naquela casa, ou tenha conhecido Paulo de alguma outra forma, através de alguém que levou ele na casa onde Paulo estava alugando. E essa é uma situação que talvez não seja a melhor para a gente compreender, mas tem uma segunda opção. Paulo era discipulador de Filemon, não é isso? Nós lemos aí que Paulo era discipulador de Filemon. E se ele era discipulador e tinha ganho Filemon e a família, então provavelmente Onésimo o conhecia. Embora os escravos ficassem mais afastados, aquela coisa toda, mas talvez Onésimo o conhecia. E quando ele foge para Roma, com aquela grana que ele roubou, ele deve ter procurado Paulo, talvez para ficar escondido, porque era um lugar que seria muito bom para ele, afinal. Um fugitivo fica preso em uma domiciliar com um apóstolo, ele vai ficar bem protegido, né? O cara podia mudar de nome, podia fazer qualquer coisa, ele estava fugitivo. Ele chega na casa de Paulo e em algum momento ele se converte. Paulo prega para ele e ele se converte. E ele se arrepende do que tinha feito. E é nesse ponto exato da história de Onésimo que a carta começa. Era que a carta de Filemon para Filemon começa. No momento pós-conversão de Onésimo, no momento que ele é confrontado com uma coisa que muitos de nós não queremos, com o nosso pecado. Porque, irmãos, a gente pensa que o cristianismo nos isenta do pecado que cometemos. Não, irmãos, o cristianismo não isenta. Jesus não faz isso. O pecado que cometemos, nós devemos pagar por eles. E olha que discipulado Paulo deu a Onésimo. Porque eu desconfio que durante aquela pregação, Paulo tenha falado para ele que ele era livre em Cristo, que não havia mais condenação nenhuma sobre a vida dele, né? Provavelmente que Paulo teria dito para ele: não havia condenação, você é livre, você é escravo só de Cristo. E a gente pode pegar várias outras frases importantes do apóstolo Paulo e encaixar nessa história, que todas elas vão dar certo. Ele deve ter ouvido tudo isso do apóstolo Paulo. Mas tinha uma coisa que ele precisava responder, uma coisa que ele precisava enfrentar, que Paulo deve ter ensinado para ele. Era sobre enfrentar os seus pecados. Enfrentar aquilo que ele tinha feito contra uma outra pessoa, independente de ser crente ou não. Uma atitude ruim contra outra pessoa, isso precisava ser enfrentado de frente. Irmãos, eu desconfio, acho que vocês também, que ele deve ter relutado demais quando Paulo disse: Onésimo, agora está na hora de tu voltar para a casa de Filemon.
Ele deve ter ficado, né? Não volto para lá não, porque ele e o filho deles vão me bater demais, o negócio vai ser complicado. Eu queria ler com vocês Salmo 119, versículo 97. O 97 diz assim: quanto amo a tua lei, exclamação na minha versão. A tua versão diz também? Então é assim: quanto amo a tua lei. Você pode dizer isso? Ficou. Pode melhorar isso aí? Consegue melhorar? Mais ou menos de novo. Depois a gente ensaia mais. O quanto amo a tua lei. Era a exclamação do salmista, né? E aí sobre lei a gente falou na semana passada. E a minha meditação todo dia. O 98 diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ou seja, os mandamentos, não os inimigos, né? Se ele tivesse dito, porque estes, aí seriam os inimigos. Mas ele disse, aqueles, os mandamentos eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A gente está lendo um texto sobre a gente leu esse texto sobre um salmista que ele pensava muito sobre os inimigos, sobre batalha, sobre guerra, sobre defesa, sobre o quanto ele era afrontado. A gente vai ler vários salmos falando sobre isso. E ele confessa que a Bíblia, estou trazendo para a nossa realidade, né? Ele fala de lei, fala de mandamentos, fala de testemunhos. Ele está falando, na verdade, do Antigo Testamento, do texto que ele tinha do Antigo Testamento, claro, sem os profetas, porque não tinha acontecido, e o livro dos reis e crônicas ainda em formação. Mas ele estava falando do Pentateuco, dos livros da lei, os 5 primeiros livros. E isso era a noção de Bíblia que ele tinha. Isso era a Bíblia que ele tinha naquela época. E ele diz que esse livro, ele fazia com que ele fosse mais compreendido do que todos os seus mestres. Versículo 99. É como se você dissesse assim: porque eu leio a Bíblia, eu sou mais inteligente do que os meus professores. Quem está estudando aí? Ensino médio, ensino fundamental, superior, pós não sei o que, pós não sei o que. Então é como se você dissesse assim: eu sou mais inteligente do que os meus professores. Aí alguém te perguntasse assim: quem te fez mais inteligente que os professores? Aí você diria assim: a Bíblia me fez mais inteligente do que meus professores. Ele diz também que ele era mais prudente do que os idosos, mais sábio do que os inimigos, no versículo 98 e no versículo 100. Mais sábio que os inimigos, ou seja, ele conseguia escapar de qualquer cilada, ninguém conseguia fazer nada contra ele, tudo que ele planejava contra os inimigos dava certo. E ele era mais prudente do que os idosos, embora ele fosse mais novo, mais jovem do que os anciãos, ele se julgava mais prudente, ou seja, mais sábio, conhecia mais sobre os erros e sobre os acertos do que os idosos. Olha que cara que vai talvez ficando um pouco arrogante, né? Parece que o texto está ficando arrogante. Mas aí, lá no versículo 101, acompanhe comigo de novo, diz assim: de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Ele está dizendo assim: embora eu seja mais sábio do que os meus inimigos,
mais compreendido do que meus mestres e mais prudente do que os idosos, eu não uso o conhecimento da palavra para ser arrogante. Eu uso o conhecimento da palavra para o versículo 101, para desviar os pés do mau caminho. Porque, irmãos, tem gente que estuda para ser arrogante, para saber mais do que os outros. E esse não é o caminho do conhecimento cristão. O caminho do conhecimento cristão é você estudar, você conhecer muito, tanto a Bíblia quanto vários outros conhecimentos, mas não para você ser arrogante, não é para você saber mais do que os outros, né? Isso é consequência. Você vai saber mais do que os outros, vai ser mais sábio que os inimigos, mais entendido que os professores, mais prudente que os idosos. Mas isso vai fazer com que você não caia e não persiga o inocente como os inimigos. Que você não seja arrogante como os professores que tem por aí. E que você, embora, é uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que canalhas envelhecem, para que você não seja apenas um velho canalha. É para você não pecar e não cair. É para isso que serve o conhecimento. É para você conseguir construir uma casa saudável, uma casa próspera, uma família abençoada, uma sociedade rica. É para isso que serve o conhecimento da palavra de Deus e todos os outros conhecimentos, se você souber usar a cosmovisão bíblica, se você ver, olhar tudo com os olhos da Bíblia, você vai conseguir extrair coisas boas de todo o conhecimento. Paulo era tão versátil nisso, que ele conseguia escrever para qualquer público. O Paulo que ganhou Filemon, o senhor de Onésimo, foi o mesmo Paulo que ganhou Onésimo. Você entende isso? Porque tem gente que pensa que cristianismo tem linguagem. Eu nasci para ganhar o presidiário. Eu nasci para ganhar o empresário. Eu nasci para ganhar... Não, irmão, você nasceu para ganhar todo mundo. Essa é a verdadeira figura do amor cristão. Você nasceu para ganhar todo mundo. Para se fazer parecido com todos, dependendo da ocasião. Você precisa entender que você tem uma palavra poderosa na sua boca, que você tem um livro que tem uma palavra poderosa, que você pode usá-lo para ganhar qualquer pessoa. Só que a conversão de uma pessoa como Onésimo, ela passa por um ponto que eu falei há pouco, que ele é muito criterioso, ele é muito tenso, porque o verdadeiro evangelho para ser pregado, como Reinhard Bonk diz, nesse verdadeiro evangelho você precisa confrontar as pessoas com o verdadeiro pecador que ela é, ou que ele é. Porque o cristianismo, irmãos, é de confronto. São palavras fortes, o evangelho é poder de Deus. O cristianismo é de confronto. Então não há aquela coisa cuti-cuti que a gente conversa aqui de vez em quando, que eu odeio, né? Aquele evangelhozinho, cuti-cuti, bebezinho, que Jesusinho, que Jesus me ama, tanto assim, né? Música de criança, né? Olha o que fizeram com a igreja. Cadê as composições do nível de Lutero, né? As composições como Castelo Forte, por exemplo. Irmãos, está raro, porque não é um evangelho de confronto mais. Não é um evangelho, quer dizer, ainda é o evangelho, mas a gente não tem ouvido muito sobre isso. A gente não tem ouvido muito sobre o evangelho que converte Onésimo e devolve ele para quem ele roubou. A gente quer ouvir de um evangelho que converte Onésimo e usa a caneta dos homens de preto, do MIB, né? Apaga a memória de todo mundo e Onésimo não fez mais nada.
não roubou ninguém. O cara não assaltou mais banco, né? Tem um assaltante de banco, se converte, fica com o dinheiro todinho e agora é um cristão milionário, irmão. O cristão que roubou o banco, o cara que roubou o banco e se converteu, ele tem que devolver o dinheiro todinho para o banco. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim é assim. Porque o Evangelho faz voltar, como Paulo fez com Onésimo. O Evangelho faz o cara voltar e enfrentar os seus problemas. Não faz a gente saltar para uma outra dimensão e tal, e está tudo certo, tudo perdoado a partir de agora. Não, irmãos. Agora pensa no lado de Filemon. Nós lemos uma carta de Paulo para Filemon, nós lemos as palavras dele, né? Vamos ler o versículo 10 de novo desse texto. Lá em Filemon, versículo 10. Não sei se tu desmarcou aí, eu desmarquei aqui também. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. Imagina a cabeça de Filemon agora. Porque Paulo agora estava abraçando um traidor, né? Paulo estava abraçando o ladrão, mas que tinha se convertido. Provavelmente Onésimo não tinha mais aquele dinheiro para devolver, mas ele tinha algo mais importante. Tinha a si próprio. Ele tinha a si para devolver. Ele tinha uma coisa muito importante que se chama arrependimento, que ele podia usar para pagar a dívida dele. Chegar em Filemon e dizer: faça o que você quiser de mim. Me perdoe pelo que eu fiz, por quanto eu te roubei, pelo prejuízo que eu te causei. Agora eu sou um cristão de verdade, voltei e faço o que você quiser. Se eu morrer, eu vou para o céu. Esse tipo de coragem, irmãos, que o Evangelho constrói dentro do ser humano. Coragem de enfrentar o erro que cometeu de frente, como homem ou como mulher. Enfrentar de frente o problema e não escolher simplesmente, por causa da depressão, não sair da cama de manhã. Não é assim que acontece? Acontece comigo, gente. Não estou falando de ninguém não, acontece comigo. Um grande problema acomete a gente, o que a gente quer fazer no outro dia? Não quer nem sair do quarto, não quer nem acordar, porque não quer enfrentar o problema. Mas o Evangelho é para homem, é para mulher. O Evangelho é para pessoas de caráter, ou é para construir um caráter em você. O Evangelho faz isso com a gente. Onésimo, covarde, que tinha fugido com dinheiro, agora volta para casa. Mas ele precisava da aceitação de Filemon, da qual Paulo não precisava. Porque ele era o pastor de Filemon. A palavra que Paulo usa quando ele diz o velho, é uma palavra daquelas palavras gregas que tem dupla tradução. Pode ser velho, ancião, ou pode ser embaixador. Diante do contexto que nós lemos, é claro que Paulo quis dizer que ele era um ancião, porque ele estava se rebaixando, né? O velho, o ancião, o prisioneiro de Cristo. Mas pode ser que isso tenha batido em Filemon com outro sentido. O embaixador que estava se humilhando agora, por exemplo. Ou causava no coração de Filemon a sensação de que ele realmente precisava perdoar Onésimo, porque afinal Paulo estava pedindo. Mas se observa que no final desses versículos que nós lemos, Paulo diz o seguinte: não quero que você faça isso por obrigação. Então Paulo estava querendo dizer: ignora a história do embaixador, é o velho mesmo. É o ancião mesmo que está te pedindo. É o cara simples, humilhado que está te pedindo. Recebe Onésimo de volta.
Eu não sei qual das duas figuras, porque quando a gente começa a ouvir uma pregação, a gente se identifica, né? Não sei se você está se identificando com Onésimo ou com Filemon. Mas se identifica agora com Filemon, a partir de agora. Você recebeu uma carta de Paulo para receber um cara que o certo, pela lei socialmente, seria dar uma taca nele ou crucificar, pelo que ele fez. E Paulo te pede para receber em amor, porque ele agora era irmão em Cristo. Olha o que o cristianismo faz. Como Paulo cita em vários textos, não há judeu, não há gentil, não há escravo nem livre. Nós todos somos cristãos, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Não pode haver na igreja o pobre, o rico. Embora sejam posições que existam, mas no nosso meio, embora isso exista de verdade, mas no nosso meio não pode haver o pobre, o rico, o inteligente, o burro, o mais experimentado, não sei, não pode existir isso. Nós somos juntos o corpo de Cristo. A fraqueza de um, ela precisa ser completada pela força do outro. Nós somos o corpo de Cristo. Filemon se sentiu obrigado por Cristo a receber Onésimo de volta, porque ele era seu irmão. O mais interessante dessa história é que talvez Onésimo continuasse escravo de Filemon depois da volta. Mas mesmo nessa condição, irmãos em Cristo. O que muda isso? Isso muda muito, irmão. Onésimo continuava sendo servo de Filemon. Onésimo continuava sendo escravo dele, continuaria sendo escravo. Voltaria à posição de servo, mas não seria mais humilhado. Não apanharia mais, jamais seria crucificado se cometesse algum erro, mas não erraria mais, porque eles são cristãos. Você observa como há um equilíbrio? Onésimo não comete mais erros e Filemon não o pune, porque eles são irmãos. Onésimo não fica mais no fundo da casa e Filemon no culto, agora fica todo mundo no culto juntos, todo mundo na reunião juntos. Eles evangelizam juntos, eles ganham pessoas juntos, e a sociedade não entende mais nada. É isso que acontece com a gente hoje. Ninguém entende como alguém que ganha um salário mínimo viaja para Israel, por exemplo. A sociedade não entende, irmãos. Como você consegue fazer tanta coisa com o pouco que você ganha por mês? A sociedade não entende. Não entende que se você orar, Deus dá. Não entende isso. Porque isso não é lógico, isso não tem lógica nenhuma. Quer dizer, tem uma lógica bíblica, mas não tem uma lógica matemática. Que você pede para Deus e Deus te dá. Não tem lógica matemática isso. Como eu falei na semana passada, o que falta para nós é falar com Deus. É isso que falta, gente. Falta a nós orar e pedir, bater para que a porta seja aberta. É o que falta, é enfrentar. Nós falamos na terça-feira do texto de um dos textos de Malaquias, que fala sobre dízimos e ofertas. Era o povo que toda hora ficava perguntando: como Deus nos ama? Né? Quem estava aqui na terça-feira lembra, né? Como Deus nos ama? Como pode Deus nos amar? Como assim não temos ouvido o que Deus fala? Poderia o homem roubar a Deus? Como assim roubarmos a Deus? Eles ficavam fazendo essas perguntas idiotas, sabendo o que eles faziam. E o profeta lá com toda a paciência, explicando para eles e falando tal. Só que chega num ponto, é lá em Malaquias 3:10, que
Deus fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Ele continua dizendo e fala assim: fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Na tradução do King James diz assim: se eu não derramarei, alguém tem King James aí? Se eu não te darei uma bênção que não cabe na tua casa. É o que diz a Bíblia King James. Olha como é forte o texto original que a King James traz. Deus quer nos dar uma bênção que não cabe dentro de casa. Ou seja, que você não está preparado, que a tua garagem não cabe, que na tua sala não cabe, que na tua conta não cabe. É o que Deus quer te dar. Só que tem um negócio ali naquele versículo. Diz que todos os dízimos devem ser trazidos para a casa do tesouro. Só que, diz assim: fazei prova de mim nisto. Irmãos, eu estou falando de novo o que eu falei na terça, para quem veio terça-feira, né? Irmãos, o negócio do dízimo não é você devolver e se sentir desobrigado. Não é um imposto que você paga uma DARF, um boleto, e está pago e tudo certo. Não é isso, não. O dízimo, ele tem um mistério espiritual. Você precisa devolver o dízimo e desafiar o Senhor. Não é aquele desafio assim: Senhor, está aqui, agora me dá. A gente fala assim, né? Está aqui, agora paga aí a tua parte. Minha parte está aqui, 10%. Assim, minha parte está aqui. Não é isso que o dízimo, que o versículo diz, versículo 10, Malaquias 3. É um desafio que você precisa fazer para Ele, porque você está devolvendo só 10%, né? Então você devolve aquele 10% humilhado, porque Ele vai te dar muito mais por causa dos 10%. Então você precisa devolver e fazer um desafio: Senhor, eu estou precisando de um negócio tal. Irmãos, o Evangelho tem muitos aspectos. Muitos aspectos. Um deles é esse, a gente não pode ignorar. É o aspecto do dinheiro. Você pode devolver o seu dízimo, você pode dizer para o Senhor: eu estou precisando de tal coisa. Porque eu tinha aprendido anteriormente que o dízimo era só para repreender o devorador, e não é. Não é o que diz o texto. O dízimo é uma porta que se abre para você fazer um pedido para o Senhor, para você fazer um desafio com Ele. Porque Ele não é mais pobre do que você. Ele é dono do ouro e da prata. Então devolva seu dízimo, e quando você devolver o dízimo, você vai dizer: Senhor, eu estou precisando de tal coisa. Irmão, fazer prova, desafiar. A palavra é muito clara, é isso que está dizendo: desafiá-lo. O que você quer hoje? Peça para Ele, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Peça para Ele, com coragem. Não olha para o extrato da conta, não, nem para quanto tu ganha por mês. Ele pode te dar. Ele pode fazer um milagre que você não pensa. O texto diz: fazei prova de mim nisso, eu não vos abrirei as janelas do céu, derramarei sobre vós uma bênção que não cabe na tua casa. Entendeu? Se eu não derramarei sobre você uma bênção que não cabe na tua casa. O texto é forte. Amém? Irmãos, voltando para o texto que a gente está lendo. O cristianismo, ele nunca autorizou a ninguém a não pagar as suas dívidas. Nunca autorizou ninguém a não pedir perdão. Nunca autorizou ninguém a fingir que não cometeu o pecado contra outro. O cristianismo que eu leio aqui, que nós lemos aqui, é o cristianismo que nos faz enfrentar o erro que nós cometemos, independente do quanto vamos pagar por isso, das consequências que vamos sofrer por isso, independente de quão difícil seja. É um cristianismo que nos faz voltar e devolver. Quando Jesus vai ensinar sobre as ofertas no templo, Ele diz que antes de devolver a oferta, você precisa fazer o quê? Pode falar mais alto? Se reconciliar com seu irmão. Está entendendo?
O cristianismo é isso, irmãos. Imagina um culto aqui que nós estamos agora. Quantas coisas mal resolvidas tem entre pessoas? Somos poucos. Mas imagine uma porcentagem de 5% de coisas não resolvidas que você trouxe seu dízimo, sua oferta hoje. E você não fez o que a Bíblia diz e você disse que faz o que a Bíblia fala. E você não voltou lá e pediu perdão. Você não foi lá e reconciliou. Você não foi lá e enfrentou o problema. Talvez você saiu de casa, foi ao culto, veio ao culto com a sua oferta, seu dízimo, sua primícia, com o seu voto, com o voto do missionário, com o dinheiro do lanche, mas não resolveu o teu problema. Imagina isso, né? Imagina que a gente trabalha com princípios, com coisas que são espirituais e nós não vemos. E esse é o perigo. É porque não vemos que não damos importância. Tem um ditado que diz: que não é visto não é. E a gente leva esse ditado para a nossa vida espiritual. E aí, aquilo que não vemos, não nos lembramos. Irmãos, Deus está aqui agora. Ele não pode ser visto, mas dele deve ser lembrado. A palavra dele, embora talvez esteja fechada nas suas mãos ou em casa, não sendo vista, mas ela precisa ser lembrada. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Ela precisa ser lembrada. Os princípios da palavra de Deus precisam ser lembrados. Vamos ler o versículo 18 desse texto, de Filemão. Diz assim, dessa carta a Filemão: se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. E ele diz: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Ou seja, Onésimo gastou o dinheiro e Paulo sabia. Não tinha mais nada, não tinha dinheiro. Imagina o cara que não sabia ter dinheiro, no dia que teve ele só fez uma grande viagem e gastou o dinheiro todinho. Igual o cara que ganhou na loteria aqui no Maranhão, comprou não sei quantas Hilux e capotou uma voltando para casa. Nunca teve dinheiro, o que vai fazer quando tiver muito dinheiro? Besteira. Onésimo gastou o dinheiro todinho, fez logo uma viagem para Roma, foi lá, acabou o dinheiro, procurou Paulo. Paulo diz assim, reconhecendo o princípio, Paulo escreve para Filemão que ele pagaria. Ele coloca isso depois dos pontos, diz: eu pagarei. Ou seja, você não vai ficar sem dinheiro e ainda vai ganhar teu escravo de volta. Eu pagarei. Ele continua, diz: para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Qual era o benefício? O dinheiro? Qual era? Receber o irmão de volta. Irmãos, agora a gente está num terceiro aspecto, né? Talvez a gente se identificou com Onésimo, com Filemão, agora a gente precisa se identificar com um princípio bíblico que tem aqui, que é o princípio de abrir a porta para quem volta para te pedir perdão. Porque às vezes a gente dá uma de gostosão, né? Aí o irmão pecou, o irmão foi humilhado, e ao invés de você receber irmão, você canta sabor de mel. Porque agora o irmão está humilhado e ele está voltando, e você está agora lá no palco e ele está te pedindo perdão, e você que estava certo. Dizem que a melhor parte do conselho é aquele que diz assim: não te avisei? Diz que é a melhor parte do conselho. No cristianismo a gente não pode usar o te avisei. No cristianismo a gente tem que usar o seguinte: eu te perdoo. Eu perdoo o que você fez. Na situação de Filemão era uma situação muito boa, né? Paulo ia dar o dinheiro e ele ia receber o Filemão de volta, o Onésimo de volta em casa, né? Essa era a situação dele. Agora imagina a situação onde você vai continuar com prejuízo e você vai ter que receber a pessoa de volta. E nessa situação, qual seria nosso comportamento?
Será que nós receberíamos Onésimo de volta, o escravo de volta, o cara que nos roubou de volta? Será que recebíamos o traidor de volta? Será que perdoaríamos? O cristianismo de Paulo, de Filemon e agora de Onésimo era um cristianismo que fazia com que Filemon recebesse de volta, independente de receber o dinheiro ou não. Recebesse de volta. Incondicionalmente. Recebesse de volta. Simplesmente perdoasse. E não era aquele perdão tipo assim, eu te perdoo, fica na casa do meu vizinho. Não, eu te perdoo e fica na minha casa. Esse é o perdão mais escandaloso que pode existir. É o perdão do cristianismo. É o perdão mais difícil, irmãos. Porque a gente precisa, embora a gente tenha aprendido uma lição com aquela primeira situação, né? O cara te enrolou, o cara te roubou, o cara falou mal de ti, você tem que perdoar, irmãos, você tem que perdoar mesmo, como uma criança perdoa. Perdoar de verdade, é uma pregação ruim, ficou ruim agora, né? Estava bom, né? A gente pecou, aí agora é perdoado, só tem que pedir perdão, né? Aí Onésimo tem que receber de volta o dinheiro e o escravo, é bom demais, mas agora perdoar, aí ficou ruim a pregação. Pastor, ora logo aí, vamos logo orar porque eu não aguento mais ouvir. Mas irmãos, esse é o evangelho, e assim que a história termina. Ele não pega o Onésimo e manda Onésimo para outra casa, para a casa do vizinho, não sei para onde, manda para a prisão, denuncia ele. Não, ele recebe o cara em casa de volta, e agora ele era irmão em Cristo, e o que fazer com aquilo? Isso para mim fala de cura. Não sei se contigo fala, mas comigo fala de cura. Para mim fala de duas pessoas que estão enfrentando o problema, o escravo e o Senhor, e eles precisam agora se confiar um ao outro. O Senhor precisa perdoar o escravo, precisa aceitá-lo em casa de novo. É nesse ponto que o evangelho fica duro para a gente, porque a gente quer um evangelho que é do nosso jeito, que a gente perdoa, mas não esquece, que a gente perdoa, mas fica com reserva, perdoa, mas tem reservas, perdoa, mas não perdoa, recebe, mas não recebe, aceita, mas não aceita. É isso que a gente está falando. Isso é perdoar, mas não perdoar. É perdoar não perdoando, é aceitar não aceitando. O Deus que precisa ser lembrado, mesmo não sendo visto, Ele vê o nosso coração e Ele sabe se a gente perdoa de verdade ou não, se a gente só recebeu o dinheiro de volta. Se a gente ficou só com o benefício da volta, com o benefício de alguém ter pedido perdão para a gente, irmãos, porque tem benefício em você ouvir o pedido de perdão de alguém. Você se sente bem, você sente que você não errou, que quem errou foi o outro. Você se sente no lucro, não é verdade? Irmãos, que coisa gostosa é alguém pedir perdão para a gente, né? Imagina a situação lá, vocês se separaram lá, os dois amigos se separaram. Os dois achavam que tinham razão. Aí um volta e diz assim, olha, eu te perdoo porque tu tinha razão. Irmãos, isso é difícil demais. É difícil se humilhar, é difícil ouvir alguém pedir perdão e se sentir humilhado porque o cara pediu perdão. Porque geralmente quem se sente humilhado é quem pede perdão. Mas se você é crente de verdade, e se você ouve alguém te pedindo perdão, você precisa se sentir humilhado. Porque você poderia ter pedido perdão primeiro. Você poderia ter ido resolver. Mas o evangelho é esse. Esse é o evangelho da carta a Filemon. É um evangelho difícil de engolir, mas é o evangelho verdadeiro. É o evangelho de Jesus que recebeu um beijo, uma traição e chamou o cara de amigo, e não tem nenhuma tradução grega no original que diz que ele disse que era inimigo. Ele chamou Judas de amigo.
Ficou difícil, né? Dá para ver até o sapo lá do inverno que vai chegar. Irmãos, talvez essa palavra seja porque nós vamos precisar disso nessa semana. Ou nesse mês. Talvez seja uma palavra que porque nós vamos precisar disso. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém e encarar o problema de frente. Ou talvez você tenha que ouvir alguém te pedir perdão, mas você precisa se sentir humilhado mesmo ouvindo alguém pedir perdão. É uma carta que nos ensina a nossa verdadeira posição, seja de apóstolo Paulo, seja de Onésimo, ou seja de Filemon. A nossa verdadeira posição está nos três, porque nós somos os três. Nós somos apóstolos em uma área, nós somos senhores em outra, e você já sabe o que eu vou dizer agora. Nós somos ladrões em outra parte. Eu sei que se nós nos conhecêssemos profundamente, nós nos escandalizaríamos uns com os outros. O quão ladrões nós somos. O quão traidores nós somos. Irreverentes. Mas ao mesmo tempo somos apóstolos. Somos profetas, somos pastores. Somos homens e mulheres de Deus. Esse é o Evangelho e essa é a graça que nos recebe como somos, mas não quer nos deixar como estamos. Quer construir em nós um novo caráter, um caráter de um novo homem, com uma nova humanidade, com novos comportamentos, com novas respostas. Esse é o principal fundamento da carta a Filemon. É nos fazer nos identificar e saber que nós somos os três. E nós precisamos saber nos converter para sermos só o corpo de Cristo. Só o corpo de Cristo. É o que podemos, é o que precisamos, é o que devemos ser, irmãos. Só o corpo de Cristo. Amém? Quero terminar com isso. Quero que você feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que o Senhor deve ter falado contigo. Ele falou comigo muito. Ele deve ter falado contigo também. Em que nós nos identificamos nessa carta? Quem nós somos? Porque às vezes a gente só quer ser o apóstolo Paulo, às vezes a gente não quer ser o cara que tem que voltar para pedir perdão, ou o cara que tem que aceitar o perdão humilhado, ouvir o perdão e aceitar e perdoar. Às vezes queremos ser só como o apóstolo Paulo. Às vezes as pregações são só nessa direção. Nós somos como o apóstolo Paulo, nós somos como o apóstolo Pedro, nós somos como o fulano de tal, é só um homem de Deus, poderoso. Mas talvez hoje sejamos as pessoas que precisamos pedir perdão, precisamos voltar e nos arrepender dos nossos pecados. Talvez hoje seja o dia de você aprender a aceitar um pedido de perdão e não se sentir mais como o certo, mas como alguém igual a quem está te pedindo perdão, porque você precisa pedir perdão também, porque nós erramos também. Senhor, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa carta viva dentro dos nossos corações, Senhor. Talvez vamos precisar disso nessa semana, Senhor. Talvez vamos precisar disso para o resto das nossas vidas. Alguns irmãos aqui talvez já são assim, Senhor. E eu te agradeço pela vida deles, mas eu não sou assim, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso, Senhor, aprender a ser como a tua palavra ensina, Senhor. A voltar e resolver os meus problemas, a enfrentar os meus problemas, a pedir perdão, a me humilhar, como fez o apóstolo Paulo e como fez Onésimo,
a saber ouvir o pedido de perdão, como fez Filemão, Senhor. Perdoar como o Senhor fez, Jesus. Constrói isso dentro de nós, Senhor. Eu sei que o Senhor faz isso. Nos constrói, Senhor, dessa maneira. Faz isso conosco nessa noite, irmão. Se você precisa disso, peça para Ele. Senhor, constrói isso em mim. Me faz assim, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu sou errado nesse ponto. Que se eu estivesse na posição de Filemão, eu não aceitaria Onésimo de volta. Que se eu estivesse na posição de Onésimo, eu não voltaria para a casa de Filemão. Eu fugiria dali para mais longe. Senhor, eu reconheço, Senhor, que eu não cheguei na estatura de varão perfeito, como tua palavra diz. Mas é o que nós perseguimos aqui juntos, Senhor. É o nosso alvo, Senhor, ser como o Senhor é. É o nosso alvo, Senhor, ser como Tu és. Realmente ser Teus imitadores, Senhor. Ser cristãos de verdade, Senhor. Amar de verdade, como a Tua palavra diz, Senhor. Perdoar de verdade, como a Tua palavra diz. Senhor, discipular de verdade. Ganhar, Senhor, de verdade, ganhar a todos de verdade, Senhor, como nós aprendemos nessa carta. O mesmo homem que ganhou Filemão, ganhou Onésimo. O mesmo que gerou Filemão, gerou Onésimo. Quantas oportunidades Filemão teve de ser o pai espiritual de Onésimo, e foi Paulo o pai dele. Senhor, te pedimos em nome de Jesus que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Porque se temos alguém, Senhor, que deve ser o nosso filho espiritual, não queremos deixar que outro seja, Senhor. O Senhor nos deu essa responsabilidade, nós não seremos cobrados por isso, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, para sermos cristãos de verdade, Senhor. Para amarmos de verdade, Senhor. Para pregarmos o Evangelho, Senhor, a toda criatura. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos isso nessa noite. Nos constrói assim, Senhor. Faz isso conosco. Você pode dizer isso, faz isso comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.